7 de abril. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje o advogado Piraci Oliveira comentando a derrubada do veto ao refis das micro e pequenas empresas. O professor Edmundo Medeiros passando importantes informações sobre a declaração do imposto de renda, que vai até o final de abril. E nesta semana, o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o diretor da Learning Tree Bass, Pierre Jean Quetin, que falou sobre robótica e seu impacto na sociedade. Fique conosco. Olá! Começo de abril e finalmente temos aprovado o refis das empresas do Simples. Veto para cá, veto para lá, o que importa é que o Congresso, que a Câmara, o Senado aprovaram a nova regra, que é a possibilidade de parcelamento das pequenas empresas ao mesmo modo que aconteceu para as grandes empresas 2017, o PERT. Então, 2018, a partir de agora, é possível o parcelamento. Primeiro item bastante importante, tratamos aqui nesse mesmo programa no começo do ano, empresários que tinham dívidas em aberto do Simples em 2017, para seguir no programa deveriam fazer o parcelamento ordinário. Você que fez o parcelamento ordinário 60 vezes sem nenhum abatimento, pode migrar para o refis. Condição de migração para o refis: prepare sua planilha, traga os valores cheios do débito, já expurgando o que foi pago no ordinário, e efetue o pagamento da entrada 5% em 5 parcelas, contados do prazo limite, que será 90 dias da publicação da regulamentação. Portanto, a lei deve sair essa semana. Em alguns dias regulamenta-se, com a regulamentação, 90 dias prazo para adoção. 5% do valor cheio de entrada, dividido em 5 vezes. A partir do 6º mês, pode-se fazer a opção pelo pagamento à vista, cujo desconto é 90% de juros, 70% de multas e 100% de encargos legais. Fantástico a forma de abatimento. Ou o parcelamento em 145 meses ou 175 meses. Diferença: em 145 vezes, o desconto é 80% dos juros, 50% da multa. Em 175 vezes, em verdade 185 da entrada, o desconto é 50% dos juros, 25% da multa. Por nossa experiência, podemos afirmar sem muito campo para dúvida que se houver o parcelamento, que seja em 145 vezes, tendo em vista que o custo-benefício das parcelas com as reduções é muito mais vantajoso. Prepare sua planilha, comece a fazer suas simulações, continue pagando o refis ordinário até a regulamentação ser publicada e, portanto, a partir de aí, migre para um sistema muito mais vantajoso. Finalmente, o Estado entendeu que as micro e pequenas empresas devem ter, no mínimo, o mesmo benefício destinado a gigantes do setor. No próximo programa, trataremos da regulamentação do novo dispositivo. Até lá! Ao contrário do que muita gente pensa, as nuvens não são compostas por vapor, isto é, pela água em seu estado gasoso. Na realidade, elas são formadas por gotas de água e cristais de gelo que, devido ao seu diminuto tamanho, ficam em suspensão na atmosfera. Além disso, as nuvens não são brancas. Nós as vimos assim porque as partículas dispersam a luz do Sol em todas as direções, dando a elas coloração esbranquiçada. Essa, você sabia? Para que pequenos empresários, sócios de empresas de pequeno porte, possam ter um suporte técnico adequado na elaboração da sua declaração de imposto de renda pessoa física, a Universidade Presbiteriana Mackenzie desenvolve mais uma vez o programa IR Solidário,
há mais de 8 edições, vem representando um importante apoio a contribuintes que têm alguma dúvida ou dificuldade na elaboração da sua declaração de imposto de renda. Este pequeno empresário, portanto, este sócio desta empresa de pequeno porte, poderá ligar para o telefone informado na tela do seu televisor e agendar um horário de atendimento. O atendimento será feito por alunos dos cursos de Direito, de Contabilidade e Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que foram adequadamente treinados e preparados tecnicamente para um bom atendimento desses contribuintes que buscam apoio aqui no programa do Imposto de Renda Solidário. Portanto, o pequeno empresário deve estar atento ao cumprimento desta obrigação acessória, que evidentemente é vinculado com a sua atividade empresarial e poderá fazer isso diretamente aqui no Mackenzie por meio do programa IR Solidário. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema de extrema importância, mas que nem sempre é tratado como deveria nas micro e pequenas empresas. Remuneração. Remuneração é um assunto estratégico quando você fala em atrair e manter boas pessoas dentro da firma. Eu costumo dizer que existem basicamente duas competições que são importantes para as empresas. Uma é a competição com seus concorrentes para gerar bons clientes e gerar bons negócios. A outra é competição por bons profissionais. E vai por mim, eles são escassos no mercado. Quando a gente fala de remuneração, você normalmente pensa em remuneração fixa, salário. Isso é apenas parte do composto de remuneração. A segunda parte da remuneração diz respeito à remuneração baseada sobre metas. Em outras palavras, você estabelece quais são os seus objetivos do negócio, os objetivos da área e os objetivos individuais e paga algum tipo de remuneração variável em função do alcance dessas metas particulares que você estabeleceu. O terceiro aspecto diz respeito à remuneração baseada em avaliação de desempenho, normalmente considerada como um bônus anual. Essa remuneração, ela tem que ser decorrente de critérios objetivos e específicos que você estabelece para o negócio e que você avalia sistematicamente as pessoas que trabalham nele. Em resumo, quando eu falo de remuneração, eu falo de remuneração fixa, que traz uma certa segurança para as pessoas de que elas vão ter dinheiro para pagar as contas. O segundo modo, remuneração variável, que é baseado nas metas que aquela pessoa consegue alcançar. E terceiro modo, que é remuneração de bônus, que a gente costuma dizer, baseado na avaliação de desempenho que essas pessoas têm ao longo do ano. Com esses três elementos, pode ter certeza, você vai ter pessoas muito mais motivadas, muito mais engajadas e vinculadas aos resultados do negócio. No dia 10 de março foi lançado o livro Comportamento Ideal em Vendas, dos consultores e professores Eric Gutmann e Lauro Scherfan Neto. Na obra, eles mostram ao leitor como atuar com foco total no cliente. Então a gente criou uma obra para auxiliar vendedores a terem um comportamento ideal para conseguirem vender seus produtos, seus serviços e suas soluções no mercado, a fim de que o seu cliente encontre valor nessa solução, nesse produto, nesse serviço. Várias técnicas de venda, do AIDA ao Neurosales, mas de uma forma prática, usual, com ferramentas, com cases, demonstrando como é que na vida como ela é, um bom vendedor pode tirar vantagem do processo de vendas, tendo o cliente como foco principal a todo momento. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje, Pierre-Jean Quentin, vai falar especificamente sobre robótica, inteligência artificial e os efeitos disso na sociedade. É um prazer tê-lo conosco. Prazer meu.
Primeiro nos conta o que é a robótica, o que é a inteligência artificial e como é que isso vai influenciar na sociedade, por favor. Bom, a verdade, a robótica já faz parte da nossa sociedade há muito tempo, né? Quando a gente fala de robô, a gente imagina muito bem robôs de uma linha de produção, de uma manufatura automotiva, por exemplo. Ela evoluiu muito para chegar no ramo de saúde, por exemplo, com robôs nas intervenções multinacionais, com precisão aí de alto nível. Chegou na agricultura e agora ela está chegando no ramo do relacionamento com o cliente dos serviços. O que, a verdade, a gente constata cada vez mais que é mais complicado de definir o que é um robô. Na base, a gente está falando de uma máquina, que não é mais uma máquina, automatizada, mas que hoje é dotada de inteligência artificial, inclusive que é capaz de aprender e que é capaz também de se relacionar com as pessoas. Então, o campo aí de robótica cresceu de uma forma exponencial, ilimitada, e realmente vai mudar de uma forma que talvez a gente ainda não conhece nos próximos anos. Bom, como é que isso está acontecendo nos países mais desenvolvidos? O brasileiro, ele tem um hábito de querer falar direto com as pessoas, ter um contato pessoal, mas isso está mudando cada vez mais no mundo e no Brasil. Só que o Brasil está muito atrás desse processo. Como é que está nos países desenvolvidos? Antes de responder, eu gostaria de lembrar para o povo brasileiro que o Brasil é um país muito legal, é um país que tem vamos dizer, uns benefícios aí que a gente costuma esquecer quando a gente focaliza aí nos assuntos mais delicados. Então, mas faz parte. É uma mensagem que eu gostaria de passar para os brasileiros. Vocês têm um país que é maravilhoso. Eu, pessoalmente, não estou morando aqui há 8 anos por nada. O povo brasileiro é muito acolhedor. É um povo que tem uma garra, uma energia, uma convivialidade que é extremamente válida, que tem muito valor no mundo de hoje, onde justamente a robótica ou a tecnologia está no centro das nossas vidas. É um capital que o Brasil pode usar ao seu favor. O brasileiro também, aí uma coisa que a gente esquece muito, tem um potencial muito bom. Tem universidades extremamente boas, que estão chegando nos rankings, em lugares, né, que a gente não estava acostumado a ver quando a gente compara elas com universidades internacionais. A gente tem profissionais que têm um nível altíssimo de competência. Talvez não tenha uma proporção da população no Brasil que tenha acesso para essa excelência, como pode ter em um país mais maduro. Porém, a gente tem aí um país que tem tudo para crescer. O que a gente está vendo de diferença, e o que eu acredito vai mudar muito aqui no Brasil, é uma frustração que as pessoas têm em momentos não produtivos das nossas vidas. A gente não acredita mais, a gente não quer mais esperar. A gente não quer mais passar tempo esperando numa linha de telefone que alguém queira falar com a gente. E quando a gente está na linha com essa pessoa... É um absurdo você ficar pendurado num telefone perdendo tempo sem resposta. Exatamente. Depois você tem que responder pela terceira vez sobre quais são os seus dados pessoais, você perde sua história. Então, as pessoas não aceitam mais isso. O que a gente está acreditando é que os robôs novos, a inteligência artificial, vai se permitir tirar justamente todos esses tempos improdutivos, que inclusive não são momentos agradáveis também para a pessoa que está fazendo esse trabalho. E a gente vai poder, o que a gente acredita muito, que nós vamos poder voltar até um momento produtivo, assertivo, humano, uma vez que a gente estará falando entre pessoas. Nós vamos falar muito, por exemplo, do conceito do homem aumentado. Você provavelmente ouviu falar da realidade aumentada, onde a gente vai incorporar elementos dentro de um vídeo. Então, o robô, ele está aqui para servir o ser humano na sua missão, por exemplo, de relacionamento com o cliente
ou de capacitação. Tá bom. Agora, quando se fala que o robô ele pensa, ele através da inteligência artificial, etc., vai chegar a um limite de ética, de moral, de princípios, porque máquina não tem nem ética, nem princípio, nem moral. Quais são os mecanismos ou os grandes debates internacionais sobre o tema? Porque isso, na verdade, vai estar confinado a muito poucas pessoas que detêm o poder da tecnologia sobre o processo. E nós já estamos vendo em algumas grandes corporações que detêm essa tecnologia, executivos se desligando, executivos indo embora, dizendo, olha, eu não concordo, etc. Qual é o grande desafio que se coloca nesse sentido nos países desenvolvidos? Realmente é assustador. Quando a gente fala que um robô pode matar, por exemplo, o que vai acontecer quando isso vai acontecer? Um robô vai poder sentir uma emoção. Quando um robô ficar bravo com uma pessoa, o que vai acontecer se ele tiver o poder de matar, por exemplo? E um risco que muitos desses poderosos, estão enxergando. E eu confesso que eu tenho um pouco mais fé na humanidade quando a gente vê um Elon Musk, o criador do PayPal, Tesla, por exemplo, que está chamando os poderes políticos, os poderes corporativos sobre esses riscos. Quando a gente tem um Bill Gates, um dos homens mais ricos do mundo, que cria uma fundação justamente para zerar os problemas de saúde no mundo que os poderes corporativos políticos não têm meios de combater. Eu acredito, não tenho certeza que nós vamos conseguir, mas eu acredito muito que a sociedade, a humanidade, o ser humano, ele tem uma oportunidade nesse ciclo de se perguntar o que a gente é. Quem somos? O que nós queremos em termos de moral e de ética? É de fazer com que essa tecnologia, essa robótica, elas nos ajudem a sermos melhores. E a gente sabe que o carro autônomo vai revolucionar a indústria automotiva, os robôs vão provavelmente tirar os empregos de milhares de pessoas. A gente sabe que novas oportunidades vão acontecer, mas é nosso papel, hoje, nós executivos, ou nós cidadãos, de mostrar o que a gente quer dessa sociedade, para que isso se torne uma coisa valiosa, que a gente possa entregar para os nossos filhos. Bom, na verdade, nós vamos ver daqui a pouco, e aliás, uma das suas expertises é uma interação do robô, da inteligência artificial, num curso específico que é feito no caso a caso para treinamento de pessoas. É isso mesmo? É muito fácil aí de entender o porquê que é importante de um vendedor ouvir quais são suas necessidades, suas motivações para poder adaptar sua argumentação. A pergunta que nós fazemos aí para as empresas, para as universidades, ou todos os estabelecimentos aí escolares, é por que a gente não faz a mesma coisa quando se trata de capacitar uma pessoa. Cada um de nós tem um ritmo próprio para aprender, tem uma forma mais simples de aprender, tem uma forma mais confortável de atender, temos ritmos de vida diferentes, temos momentos de vida diferentes, temos objetivos profissionais de pessoas diferentes. O que nós acreditamos é que nós temos uma oportunidade, agora que temos inteligência artificial, robôs, de favorecer a adaptação da capacitação das pessoas para as individualidades delas. Ótimo! Vamos aproveitar que a inteligência artificial seja capaz de criar um roteiro para você, a partir das respostas que você pode fazer em cima de um teste, de um quiz, etc., para ele te propor uma trilha personalizada. Isso é o quê? Facilitar a capacitação das pessoas para elas, por exemplo, se posicionar no mercado de trabalho que está mudando, ou para poder dar oportunidade para uma pessoa que não tiver a sorte de nascer numa família rica, que não tiver a oportunidade, por exemplo, de ir numa universidade de alto nível,
mas que tenha vontade de trabalhar, vontade de estudar, de irá chegar a lutar com as mesmas armas que uma elite hoje está beneficiando. Bom, na verdade, eu acho que nós estamos diante de alguns fatos concretos. O robô está aí para ficar, a inteligência artificial está aí para ficar, a integração entre elas está aí para ficar, e a grande indagação, e que ninguém tem a resposta hoje, até onde isso vai evoluir e até onde vai. Se nós olharmos para trás, na medicina trouxe grandes benefícios, na advocacia tem um robô agora já pesquisando leis, projetos, etc., e já sai com as petições praticamente prontas, ou seja, ela vem para o bem e não para o mal. O importante é que mecanismos que serão criados para evitar, a hora que ela for para o mal, para ela ser impedida, mas e ela trazer benefícios à sociedade. Mas a grande indagação é, além disso, o grande desafio hoje é na área de serviços, com a robótica e com a inteligência artificial na sua avaliação? Eu acho que a gente tem que pensar também em termos de volume. Quando a gente fala de atendimento ao cliente, por exemplo, no Brasil, a gente está falando de 1% das pessoas que trabalham. Sim. É um número gigante de pessoas. Muitas pessoas. Pessoas no Brasil inteiro, de todo tipo aí de perfil e de capacidade. Quando a gente fala da indústria automotiva e de carro autônomo, que vai chegar também, a gente está falando do segundo posto de despesas das famílias. Se a gente tocar nesses dois assuntos, com certeza as consequências vão ser absurdamente gigantes para a sociedade. Então, sim, a gente está trabalhando na indústria, a gente está trabalhando na saúde, na agricultura para melhorar os processos, tirar penibilidade do trabalho, tirar riscos ligados ao trabalho, para ter uma vida mais confortável em casa. A gente viu nessa semana o lançamento do primeiro supermercado, 100 pessoas dentro. Mas o que vai mudar dentro da nossa sociedade? Eu acredito que os pontos que vão mudar o jogo são sim o relacionamento com o cliente e a indústria automotiva, pelo aporte que elas têm dentro das vidas das pessoas hoje. As suas considerações finais, por favor. Eu acredito aí que o futuro está entre nossas mãos. Eu acredito que a gente não pode deixar, entre aspas, a decisão do que vai acontecer para outras pessoas. Então, a gente está no momento aí onde os profissionais estão trabalhando de uma forma mais colaborativa, onde o conhecimento é compartilhado de uma forma extremamente aberta no mundo. Vamos aproveitar isso para juntar as boas práticas e não juntar possíveis desvios. Pierre-Jean Quetin, nós queremos agradecer muito a sua participação. Tomara que tudo isso venha para o bem, para o desenvolvimento, para a melhoria da vida das pessoas, e agradecer muito a sua participação. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!